Boa noite a todos, que a paz impere aqui em nossos corações e nossas mentes, que a assistência espiritual da casa também se faça presente, nos dando aí o amparo, suprindo as nossas deficiências, né? E que possamos aqui em conjunto aprender um pouco do que a doutrina e o exemplo que o Cristo como modelo para a humanidade nos traz. No exórdio da noite de hoje foi colocado o tema a respeito da questão 670 e 671 do livro dos Espíritos, que é o capítulo que trata da lei de adoração, não é? E essa lei de adoração, ela começa com a primeira pergunta, mostrando o significado, onde diz que essa condição de adoração é o que propicia a todos nós, né, buscar a Deus nessa elevação, não é? Nessa lei de adoração, de tal forma que a nossa alma se aproxima a Ele, não é? E é inato, não é? Ou seja, toda criatura, não é, já tem e traz isso no seu íntimo, a necessidade, né, de buscar a Deus, de elevar o pensamento ou de adorá-lo, não é? E essa questão específica da 670, 671, ela é muito esclarecedora, porque para nós, não é, quando a gente conhece a história da humanidade, começa a ver determinadas passagens, não é, tanto na história propriamente dita, quanto principalmente nas obras, né, dos evangelhos do Antigo Testamento, onde você tem os relatos e as constatações de muitas vezes essa lei de adoração, não é, ser praticada de uma forma que hoje nós, no nosso grau de compreensão, né, já sabemos distinguir como uma ação indevida, né, que até nos traz digamos assim, uma repulsa, né, que é aquela quando você, por adorar a Deus, fazia e executava sacrifícios, né, e na origem lá atrás, no nível mais bruto, né, ainda dessa condição de ignorância que a gente e a humanidade como um todo, né, a gente vai atravessando, às vezes se sacrificava irmãos, né? Às vezes tem passagens, né, de pais que sacrificaram os filhos, né, para demonstrar a sua fé para com Deus. O seu sentimento de adoração foi expressado dessa forma, né? E é algo que a doutrina ela nos, não é, possibilita, de extrema importância, que é o que eu digo, pelo menos para mim, nesse contexto, que é o que me atraiu mais fortemente a doutrina, né? Depois, claro, da necessidade, né? Às vezes, na maioria das vezes, foi o meu caso, eu vim à doutrina por necessidade mesmo de apoio, de explicação, de compreender algo que eu não tinha na época, a 1990, eu não tinha essa percepção. E a doutrina ela nos traz essa compreensão racional, né? E a primeira delas que a gente consegue sustentar nessa lei, antes da lei de adoração, é o mandamento maior, né? Então nós temos a base de tudo, não é? Todas as leis e os profetas, o Cristo já nos colocou ali tão direto e claramente, né? Todas as leis e os profetas estão contidos em dois mandamentos que são um só, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita ela também reforça isso. Ela nos coloca como mandamentos quais são as atitudes, não é? O encaminhamento. O primeiro ele diz assim: espíritas, amai-vos, não é? E aí ele prossegue dizendo: espíritas, instruí-vos. Quer dizer, é o estudo, é o processo natural de compreensão, é a base da doutrina, que é o questionamento, a reflexão. É claro que tudo que nos vem como conhecimento, ele só vai ter a sua ação devida de multiplicar esse conhecimento de forma benéfica se tivermos pautado primeiramente pelo amor. Então, às vezes, a gente tem esse amor, mas não tem o conhecimento. Aí vamos descobrir o porquê existem essas incongruências, né? Essas ações ou fatos que muitas vezes a gente julga, condena e não passa a refletir a situação da época, o porquê. Então, quando a gente vai
conhecendo nesse aprendizado espírita, né? Ou seja, vivenciando, nós vamos muitas vezes compreendendo e respeitando as crenças, as épocas, as outras filosofias ou compreensão das religiões que, não é, existem, que já passaram pelo mundo. Para o espírita que verifica e entende o estudo da doutrina, tudo é compreensível, não é? E é pela compreensão que nos dá essa base. A questão 670, propriamente dita, é a questão que os espíritos, Kardec faz a questão baseada nessa lei de adoração, e ele diz assim, ó, questão 670, dá-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção. Quer dizer, muitas vezes, né, e a gente vai perceber isso, o que interessa para Deus não é o fato, a forma, é a intenção, é o sentimento. Às vezes eu posso cometer, de certa forma, um crime, mas a minha intenção é de estar fazendo bem. A ignorância que me leva muitas vezes a tomar um procedimento errôneo. A culpabilidade, a gente sabe, não é, acaba recaindo muito mais sobre cada um nas suas escolhas, quanto mais conhecimentos nós temos. E o uso dessa, não é, condição que rege a todos nós do segundo mandamento é: amai-vos, né, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao seu próximo, fazer a outrem o que gostaria que lhe fosse feito, vai exatamente, né, nos dá a real medida se a nossa escolha ela é conforme a lei ou não, não é? Então ninguém pode, no fundo, desconhecer, né, ou deixar de ter a responsabilidade, mas muitas vezes pelo contexto nosso de conhecimento, de entendimento, embora às vezes pelo sentimento a gente queira fazer um bem, né, muitas vezes a gente está fazendo algo que não é bem visto aos olhos de Deus, não é agradável a Deus, mas Ele considera a intenção. Então, naquele caso, quando imagina, né, tem uma das passagens nos Antigos Testamentos que um desses, não é, colocados como observado entre os profetas, que foi lá oferecer o filho, não é, em adoração a Deus, não é? E o anjo aparece ali, diz que não tem a necessidade, mas imagina você chegar nesse ponto. É que se verifica às vezes, nesse sentimento é o que importa, qual é a intenção. Imagine a dor, não é, de alguém que oferece isso. E a gente vai percebendo, né, no contexto da evolução da reflexão, as coisas vão mudando. Aí daqui a pouco a gente não é mais, digamos assim, factível nem racional, não é, produzir a morte de um irmão para oferecer a Deus como adoração. Aí passou-se, às vezes, oferecer animais, não é? Ou seja, o pessoal sacrificar animais em adoração, que também, se é agradável a Deus, não é agradável a Deus, não tem um benefício. E aí no processo de evolução, às vezes a gente chega aqui e diz assim, não, para agradar a Deus, para adorar a Deus, eu vou oferecer alguma coisa, ou vou fazer uma penitência, imagina assim. E a gente vai entender que essa não é ainda a condição de agradabilidade a Deus de uma adoração, não é? Qual seria, dentro da forma da adoração, não é, a melhor forma de você adorar a Deus? É exercendo o mandamento que Ele nos deixou, é o mandamento da caridade, é a oração, a prece, não é, sincera dentro da alma. E ele aqui vai nos dando essa explicação. E na resposta ele coloca aqui, né, os espíritos, não é, respondem dentro desse questionamento. Ele diz não, nunca, né, não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que pusessem praticar o ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atenta unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. A proporção que se forem melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos por intuição já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem
nem por isso deixavam de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Então, outras vezes é que você entra dentro de um condicionamento, não é? A gente sabe que muitas vezes, dependendo do meio, e ainda mais também com o esclarecimento da doutrina, que aí nós conhecemos que todos nós somos espíritos, no corpo ou fora do corpo. Tem uma questão de extrema, né, clareza que nos dá a respeito disso, que é a questão quando Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam? Ele diz: muito mais do que você imagina, na maioria das vezes os conduzem. Aí você começa também a ter esse outro componente de suma importância, não é? Estamos mergulhados, não é? E entenda-se, o espírito, tanto desencarnado quanto encarnado, não nos influenciam. Muitas vezes a gente se deixa levar sem refletir melhor a respeito disso. E é o que a doutrina vem esclarecendo e dá a cada um conforme esse entendimento. Na questão 671, é o que devemos pensar das chamadas guerras santas, não é? O sentimento que impele os povos fanáticos tendo em vista agradar a Deus, né? As guerras que foram colocadas. Então, nesse questionamento, ele reforça essa questão da influenciação. Ele diz assim, ó: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda: ame cada um seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de fazer uma guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos cultos? Né? Então, vai nos esclarecendo exatamente, dando resposta, né? Não para a gente condenar, mas para compreender, e nessa compreensão a gente procurar aperfeiçoar, buscar a todos nós o progresso. Então, assim, em suma, tem uma continuidade dentro desse capítulo. Aqui são questões já intermediárias, né? Que é importante sempre, dentro desse segundo mandamento para todos nós espíritas, né? A questão do estudo, né? Da instrução, que nos liberta com certeza desses enganos, né? Da falta de informação, de compreensão da verdadeira lei, que é a lei do amor. Iniciado assim, vamos elevar o nosso pensamento em prece para início da nossa primeira etapa aqui, com a palestra do nosso irmão Marcos Vinícius, a respeito do tema Bem-aventurados pobres de espírito. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo amparo da espiritualidade amiga que dirige esta casa. Possa o palestrante da noite de hoje ser bem assistido e desenvolver o seu tema de conformidade, acima de tudo, Senhor, com a vossa vontade. Que a tua paz, que o teu amor impere em todos os momentos que aqui estivermos. Assim seja. Caríssimas irmãs e irmãos do Manuel Quintão, que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, a todos nós envolva na sua paz. Primeiramente, agradecemos por esta honrosa e feliz oportunidade de voltar a esta abençoada casa, onde temos diversas pessoas muito queridas, e na impossibilidade de nominá-las todas, vou me referir como representando a todos aqui o nosso querido Cláudio Selva, que faz parte dessa mesa, e a todos eu gostaria de cumprimentar em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias. É uma instituição como essa, que no bairro da Encruzilhada desenvolve as suas atividades de forma ininterrupta nos últimos 60 anos. Então, queremos cumprimentar a todos em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias e também da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco, a ADPE, que é uma instituição com a qual nós também mantemos vínculos de grande afetividade, de grande gratidão. Nós recebemos como a tarefa para essa noite conversar com vocês, trocarmos aqui impressões sobre um dos temas talvez assim mais delicados da natureza humana,
Quando nós olhamos para o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos deparamos com o título que foi escolhido por Allan Kardec para nominá-lo, Bem-aventurados pobres de espírito, nós precisamos, num primeiro momento, reconhecer que durante muito tempo, e ainda hoje, perdura um certo equívoco de interpretação na mensagem de Jesus, ao fazer referência aos pobres de espírito como sendo merecedores das bem-aventuranças. E uma bem-aventurança muito mais significativa do que todas as outras bem-aventuranças que foram lançadas ali no Sermão da Montanha, porque nos fala da conquista daquilo que todos nós almejamos de forma consciente ou não, que é o ingresso no reino dos céus. Naturalmente que aqui ninguém está desejoso de antecipar essa chegada no reino dos céus. E a gente até brinca dizendo que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? E eu tenho certeza que ninguém aqui ergueria a mão dizendo, não, eu quero morrer hoje. Não. É porque o desejo de viver, que me permitam abrir um rápido parênteses, ele é inerente à natureza humana. Ele é um dos fundamentos da lei de Deus, aplicados esse fundamento diretamente nas nossas vidas. É o instinto de preservação, o desejo que nós todos temos de nos manter vivos é inerente a todos os seres humanos. Então, mais apropriadamente ainda, aos seres humanos que são racionais, mas esse desejo de manter-se vivo está presente em todos os seres vivos. Somente os minerais, não é, que, fazendo parte comum dos reinos da natureza, ele não pensa, ele não tem reflexos, ele não tem sentidos, ele não tem percepções, e não pode, portanto, manifestar um desejo de permanecer. Uma rocha não aspira a continuar vinculada à pedreira da onde ela brotou pela força da natureza, pelas erosões, pelas movimentações telúricas. Mas, seguramente, quando o ser, não é, o espírito propriamente dito, seja ele consciente de que é um espírito ou não, porque os animais tidos como irracionais são também individualidades espirituais, têm uma individualidade, eles progridem, avançam e manifestam sentimentos, vontades, desejos, não é? Então, eles também sentem esse desejo de se manterem vivos. Mas para o homem está reservado um prazer maior diante da vida, que é a certeza da imortalidade, o que não está presente nos outros seres vivos. O homem, não é, no estágio em que nós nos encontramos, ele já tem essa consciência que a sua natureza íntima, que não é o corpo, a sua essência, que é espírito, é imortal. Então, é correto nós dizermos que nós temos um corpo, mas nunca é adequado dizer que nós temos espírito. Aqui ninguém tem espírito, ninguém. Nós somos espíritos, que temos um corpo. E isso mostra a prevalência de um em relação ao outro. Nós vivemos com o corpo e sem ele, mas um corpo não vive sem o espírito. Afastado o espírito do elemento material, corporal, portanto, o corpo fenece, ele se decompõe, ele apodrece, a não ser que esteja conservado em condições ambientes especiais, e se desintegra. E o espírito não. O espírito com o corpo, sem o corpo, ele é íntegro, ele é indivisível, ele é uno, ele existe. Muito bem. E aí, nesse capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem esse título que nós vimos aqui, Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Há o desdobramento desse capítulo em mais 2 ou 3 reflexões importantes e que nós vamos ver se há possibilidade, pelo menos, de avançar um pouquinho mais, além desse primeiro momento, que é talvez o mais significativo desse capítulo, que é entender o que é o pobre de espírito, saber quais são as condições e as características que podem nos fazer adentrar a esse reino dos céus e o que é que de alguma maneira nos mantém aqui nesse nível ou afastado de uma condição espiritual melhor. Então, primeiramente nós temos que contextualizar esse capítulo. Ele não saiu do nada, Kardec não tirou da sua imaginação, que era portentosa, não é, ele continua existindo, então, mas não foi assim aleatoriamente. Kardec, na estruturação da codificação, ele dá um encadeamento lógico e fundamentado para tudo que colocou ali. É importante se dizer que Kardec, e às vezes as pessoas não compreendem bem, não alcançam muito bem isso, se refere a Kardec como ele se fosse um organizador. É alguém que pegou as informações daqui e dali que os espíritos deu e enfechou essas informações em livros. Não é bem assim, não. Tudo que está escrito nesta obra, que não está assinado por um espírito, identificado ou não como tal, Santo Agostinho, São Luís, Lacordaire, Emmanuel, ou Emmanuel, como alguns... Geralmente não. As instruções, o ensino dos espíritos está num subcapítulo chamado Instruções dos Espíritos. Tudo mais, pensamentos e reflexões de Allan Kardec. Então, é bom que se diga isso para a gente, quem, por acaso, começando agora os primeiros momentos em relação à doutrina espírita, pensa que ele foi um compilador de ideias. Não, ele foi um desenvolvedor de ideias. Colhia as informações do mundo espiritual, recebia inúmeras dissertações, inúmeros ditados, inúmeras instruções e as aproveitava. Mas muita coisa saiu da própria lavra do mestre leonês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos como Kardec. Muito bem, então Kardec, com a orientação e a supervisão dos espíritos, estruturou a obra chamada Codificação Espírita. E ao capítulo 7 deu esse nome, não é, de Bem-aventurado os pobres de espírito, com a fundamentação no Evangelho. Está lá no Sermão da Montanha, tá certo? Sermão da Montanha, que, diga-se de passagem, é o ensinamento mais completo sob o ponto de vista moral e espiritual que a humanidade precisa para o seu processo evolutivo. Mahatma Gandhi, um dos espíritos mais evoluídos que já pisou na face da Terra nos últimos tempos, o único que Emmanuel mencionou textualmente quando ele ainda estava em vida, quando Emmanuel fez referência à grandeza, à sobriedade, à espiritualidade de Gandhi, Gandhi estava vivo. Então não existe outro precedente para nenhum outro espírito encarnado. Então, Gandhi, que todo mundo conhece, sabe, das suas mensagens de paz, que pelo amor, pela obediência ao bem, ao que é justo e belo, salvou uma nação do tamanho da Índia do jugo de uma maior potência da época, né, em 1940, nos anos 40, que era exatamente a Inglaterra, né, o Reino Unido, né, a Inglaterra. Muito bem, então Gandhi disse que se todos os livros espiritualistas, todos os ensinamentos espirituais, morais, religiosos se perdessem de uma hora para outra, todos os livros fossem destruídos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, era o suficiente para orientar bem a humanidade. Então vejamos a importância do Sermão da Montanha. Vários autores espirituais ou encarnados têm dissertado sobre cada frase dessa, sobre cada conceito, sobre cada promessa, sobre cada advertência. E nessa daí, Jesus
ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles, os pobres de espírito, o reino de Deus, ou o reino dos céus, que dá no mesmo. Então vamos entender o que são esses, porque a incredulidade, como diz Kardec no capítulo inicial, nos primeiros parágrafos desse capítulo, ele diz que a incredulidade tem zombado, não é? Tem feito ironia dessa máxima evangélica, quando Jesus dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os que se consideravam ricos, né, de espírito, faziam mofa, galhofa, ironizavam os pobres de espírito, sem compreender qual era o sentido que Jesus havia dado a essa questão. O que é pobre de espírito? É importante para entender ensinamento, é entender o conceito. E pobre de espírito, como ensina Kardec, não são propriamente os fracos de inteligência, as pessoas sem cultura, as pessoas desinformadas, as pessoas que estão propriamente aculturadas ou sem nenhuma cultura, enfim, pessoas que estejam baldas de conhecimento e de informação e, enfim, não são esses os pobres de espírito. Os pobres de espírito é algo bem diferente, porque nesse sentido específico da tradução evangélica, pobre é sinônimo de humilde. Então a melhor interpretação a essas palavras de Jesus: bem-aventurados humildes sob o ponto de vista espiritual, porque deles é o reino dos céus. Por que sob o ponto de vista espiritual? Porque eu aprendi uma vez, e já faz um tempinho, ele estava dizendo, eu estou aqui desde 1990, né? E eu me lembrando que eu estou desde 76, portanto eu sou muito mais necessitado e mais velho que você, não é? Então, há 40 anos, eu assistindo lá minhas primeiras palestras no Grupo Espírita de João Farias, tinha uma figura notável que ainda está viva entre nós, encarnados, que é Vanildo Leimig. E ele fazia um trocadilhozinho com uma certa situação vinculada à riqueza e à pobreza, que eu nunca mais esqueci. E ele dizia que existia o rico rico e o rico pobre. E o pobre pobre e o pobre rico. Então, Jesus se referia aqui ao pobre rico. O que quer dizer essa troca de palavras? Que a pessoa pode ser pobre espiritualmente e ser pobre materialmente. E pode ser o contrário, ele pode ser muito pobre materialmente e ser rico espiritualmente. O mesmo se aplica a quem é rico. A pessoa pode ser rico. É o rico espiritualmente e rico das coisas da terra. Ele pode ser rico das coisas da terra e paupérrimo sob o ponto de vista espiritual. Perceberam que dá para fazer essas combinações com esses dois conceitos. Jesus aqui especificamente estava se referindo aos ricos, não é? Sob o ponto de vista espiritual. A riqueza dos valores espirituais e não a riqueza das coisas materiais. Então ele fala aqui: não são, portanto, os fracos de inteligência, os sem cultura, que são considerados os pobres de espírito. Não, isso não é ser pobre de espírito. Pobreza espiritual leia-se humildade espiritual. Entendeu? É a pessoa que, sob o ponto de vista espiritual, ele é humilde. Ele pode ser até tido como orgulhoso, porque ele é rico, porque ele anda de carro bonito, que mora numa casa muito interessante. Aí esse cara é muito orgulhoso, se veste bem, esse cara é muito arrogante, muito prepotente. Não podemos julgar as pessoas pela aparência, nem avaliar o conteúdo de nada pelo rótulo. Essa pessoa que tem essa aparência de ser orgulhoso, às vezes é mais humilde do que o mais humilde dos seus empregados, dos seus colaboradores, das pessoas que com ele convivem. Porque jamais ser pobre foi sinônimo de ser humilde. Aliás, o que a gente mais vê, nós vemos, porque nós somos assim, todos nós somos orgulhosos. Um pouco mais, um pouco menos, um está lá em cima, o outro já está se libertando. Mas como é que poderíamos não ser orgulhosos se a doutrina espírita nos diz que a maior chaga da humanidade, aliás, as duas maiores chagas da humanidade são exatamente essas: o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo, as duas chagas purulentas, sujas
infectas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Não se sabe qual das duas é pior, né? Mas geralmente andam para e passo. O orgulho e o egoísmo geralmente andam de braços dados. E por outro lado, quando você inverte esses dois conceitos, você vai para as duas coisas que efetivamente liberta o homem, salva a criatura, projeta-o ao verdadeiro mundo que todos nós desejamos de felicidade, que é o mundo espiritual, porque aqui na terra não podemos ser plenamente felizes. Quem se disser feliz na terra, talvez ele só esteja olhando para o próprio umbigo. Que se ele olhar para o vizinho, para um familiar, para a casa do vizinho, para uma cidade, para um outro país, ele vai ver, não tem motivo para ser feliz. Aonde existem pessoas sofrendo, purgando as suas dores, enfrentando dificuldades, eu não posso me dizer feliz. Eu posso me dizer em paz. Eu posso dizer, estou em paz, porque compreendo essas coisas. Mas não posso dizer que sou feliz, né? Porque existe dor ao meu lado. Como é que eu posso dizer, eu estou feliz? Uma amiga ali, outra está tendo um câncer que tem mais 30 dias de dor e sofrimento, gemendo na cama. Eu sou feliz, né? E não é uma felicidade um pouco exclusivista, um pouco personalista, um pouco, né, exclusiva. Então, se o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, os seus opostos, do seu ponto de vista, não é, conceitual, é o que salva a humanidade. Que é o quê? O orgulho se contrapõe à humildade. E o egoísmo, à abnegação, à amorosidade, não é? À solidariedade. Então, quando nós formos humildes, humilde no sentido verdadeiro que Jesus se referiu, humildes, pobres de espírito, ou humildes espiritualmente falando, e ainda tivermos, além dessa humildade, já tivermos desenvolvido a amorosidade, estivermos num processo de desenvolvimento da amorosidade, aí sim nós estaremos adentrando o reino dos céus. O reino dos céus também a gente vai tentar entender o que é isso, não é? Pelo menos vamos nos esforçar para isso. Porque não é aquele reino dos céus que foram pintados, né, ou esculpidos, ou espelhados dos vidros das sinagogas, das catedrais, né, que é uma coisa bacana, cheia de nuvem, o pessoal lá sentado, tocando harpa. Esqueçamos tudo isso. Esse não é o reino dos céus que Jesus se referia, embora que os homens entenderam de reproduzi-lo assim, por falta apenas de uma coisa. Como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Mas Dante foi muito feliz quando descreveu o inferno, não foi? Dante, né? Dante Alighieri, não é? Ele descreveu lá o que era o inferno, porque nós, só é olharmos no entorno de nós mesmos, que a gente vê tantas mazelas, tantas dores, tanto sofrimento, que só é você dar uma incrementada. Só é você chegar e desenvolver aquilo, aí fica fácil. Mas como o reino de Jesus ainda não é desse mundo, então nós não temos uma noção exata do que, a não ser aqueles avatares, aqueles espíritos mais iluminados, aqueles espíritos missionários, como uma Madre Teresa de Calcutá, como um Francisco de Assis, como um Chico Xavier, como um Gandhi. Essas almas, não vou nem falar Jesus, porque ele é o mestre, não é? Essas almas já sabiam que era o céu, ou o mundo espiritual, porque viviam no próprio coração essa realidade. Mas então, pobre de espírito não é aquilo que geralmente as pessoas dizem, fulano é um pobre de espírito. Era assim que a gente dizia, né, antigamente, que ele é um pobre de espírito. Duvido que alguém dissesse para alguém, se referindo a alguém, como de forma elogiosa. Sabe, fulano, você é aquele pobre de espírito. Eu estou elogiando? Não. Fruto de quê? De um equívoco na interpretação, no sentido real das palavras de Jesus. Agora, quando eu digo, não, fulano é uma alma humilde, tem uma humildade, tem uma coisa, aí eu estou elogiando. Mas dizer que o cara é pobre de espírito, a gente estava depreciando alguém. Agora não, agora, quer dizer, não agora porque eu estou falando essas coisas, mas de muito tempo, desde que a doutrina espírita se estabeleceu na Terra, o sentido de pobre de espírito passou a ter outra conotação. E aí,
Quem são então esses pobres de espírito? Temos aí uma figura próxima a todos nós. Quem é que não conhece Francisco Cândido Xavier? Né? Eu poderia ter colocado, ou quem fez o PowerPoint, que não foi eu, poderia ter colocado outras imagens. Muitos outros espíritos deram exemplo de humildade. O mais próximo da gente que a gente viu, alguns aqui até conheceu, fosse lá, Cláudio, falar com ele, conheceu pessoalmente, viu aquela aura maravilhosa. Eu não cuidei disso, tive tempo à vontade de conhecer uma alma daquela, de perto não fui. Resta apenas lamentar. Mas Cláudio foi mais diligente do que eu, teve mais visão, mais sensibilidade, mais merecimento, por que não? E foi lá e viu, falou, talvez tenha apertado a mão dele. Grande alma. As pessoas iam beijar a mão dele, ele beijava junto. Ele não aceitava ninguém beijando a mão dele, não. Mas como ele não tinha coragem de puxar a mão, porque poderia parecer uma coisa afrontosa, né? As pessoas têm filme à vontade, vídeo aí. As pessoas bem humildezinhas, pobrezinhas. Quando eu digo pobre, é pobre mesmo de verdade, né? Que às vezes a gente não quer chegar muito perto. Nós somos assim. Uns mais, outros menos, e uns não são, porque já estão mais evoluídos. Mas o fato é que beijava a mão de Chico beijava também. A pessoa fazia um afago, era a humildade em pessoa. Quando as pessoas falavam da grandeza dele, ele dizia com sinceridade, não era aquela coisa que sai da boca para fora, que às vezes ninguém nem acredita, não é nem a pessoa que está dizendo. Não, ele dizia que ele é como se fosse uma grama. Ele disse, olha, eu tenho o valor de uma grama que germina no ar. Perceberam? Quer dizer, os humildes são os ricos, os pobres de coração, são aqueles que são humildes e ricos em qualidades morais. Né? Aí, algumas características que a gente pode nos ajudar, dentro do que diz a lição do capítulo 7, a identificar. Não é que a gente vá estar olhando para os outros, não. Quando eu peguei esses textos, é para eu ficar olhando para mim, para eu ver, meu Deus do céu, parece que essa coisa foi feita para mim. E é feita para cada um de nós, mas só que em graus diferentes. Tem gente que se sente mais tocado com uma coisa, outro com outra, não importa. Todos nós temos aqui uma ferida aberta que precisa cuidar. Todos nós, não é aqui nesse centro não, é na Terra, é no planeta que está em processo de transição, e a gente está deixando aí as coisas acontecerem, e não sabe direito para onde corre, para onde vai, mas as coisas estão mudando, e mudando muito rapidamente. Aí, algumas características, só para a gente poder, porque se a gente não conhecer a si mesmo, nós não evoluímos. Aliás, estava lá onde? No templo de Delfos, né, lá na Grécia Antiga, dizem que era Sócrates que tinha dito isso. Não, Sócrates não disse isso, ele disse coisas até maiores do que essa. Mas essa frase não é de Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Estava escrito lá no frontispício de um templo, chamado Templo de Delfos, não é? Onde tinha inclusive um oráculo muito famoso, era uma pitonisa, né? uma médium. Muito bem, então lá, estava lá escrito, quando ele se entrou lá, ele estava lá escrito, os antigos tinham escrito, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo conhece essa frase. Garanto que não tem uma pessoa aqui que esteja ouvindo essa frase pela primeira vez. É a chave da evolução espiritual. É aquilo que as pessoas gostam de chamar, eu nem gosto desse termo, reforma íntima, que reforma às vezes é parede, né, coisa material, né? É a transformação interior, transformação moral, a mudança interior. Agora reforma, vamos chamar de reforma íntima. Então é a reforma que a gente precisa fazer. A gente só vai fazer essa reforma, né, quando nós conhecermos a nós mesmos. Porque se eu não souber que eu sou um sujeito orgulhoso, se eu não tiver essa consciência, eu vou continuar assim até que eu a detenha. Perceberam? Então, eu só vou mudar quando eu tiver consciência daquela característica do meu ser. Portanto, a gente fica ofendido. Você é muito orgulhoso, fulano. Você é muito arrogante, você é muito prepotente. A gente fica emburrado, a gente fica ofendido, fica com raiva, como dizem na linguagem popular, pega um ar, né? Pega um ar. Com fulano, pegar é assim, você se enche, com fulano eu não falo mais. Me chamou de orgulhoso. Agradeça toda vez que alguém lhe apontar ou apontar para você os seus defeitos. Geralmente quem diz isso são aqueles que nos julgam de forma imparcial. Porque a família vai sempre dizer, mas você é muito lindo, meu filho, você é muito bacaninha, você é bom, você é isso, é o meu garoto, é minha menina, é minha filha. A gente,
por se amar, por nos amarmos, a gente dá muito desconto, passa muita mão na cabeça, né? E a gente não se conhece. Se qualquer um aqui, alguém aqui, por acaso, estava em mau conceito perante a própria mãe, não. Alguém diga alguma coisa com o filho de alguém, ela pode até dizer, mas se alguém disser, a reação é forte, geralmente a reação é viva, não é? Por quê? Porque ela não reconhece que aquele seu filho, a sua filha, tenha aquelas mazelas ou aquelas falhas que alguém está vendo que tem mesmo, mas ela não aceita. Então, essa é a questão. Então, para que a gente conheça a si mesmo, é importante a gente ver qual é o conjunto das características que nos fazem ser uma pessoa orgulhosa. Possuir autoconceito de si próprio. É o sujeito, a jovem, a mulher, a moça, é se sentir, não é? Como é que eu costumo dizer, o último palito da caixa de fósforo. Olha, tem uma importância enorme. Ou então, o último, né? Última bolacha do pacote, né? Tem gente, essa alta importância, né, que se tem de si mesmo é sinal de... Não é que você vai dizer, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não valho nada, olha, eu não sei nem por que é que eu existo, pise na minha cabeça. Não, não é isso. Mas é a pessoa... olha, eu sou bom, eu sou o mais, eu sou the best. É complicado isso é sinônimo de fraqueza espiritual, moral. Aí tem outra. Eita, passou, vem. Acreditar ser superior a tudo. E tem gente que só pisa no chão porque não tem outro jeito. Não é verdade? Estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo, de todos nós, em maior ou menor grau. Tem gente que concentra o seu olhar sobre si mesmo. É o egocentrismo, né? Primo, irmão, né? Carnal quase, do egoísmo. Ele pode não ser um egoísta, mas é um egocêntrico. Ele imagina que o planeta e tudo o que mais existe nele está em função da sua própria existência. Isso é sinal de egoísmo, de orgulho também. E temos aí mais alguma coisa que é: considera as coisas divinas indignas da sua atenção. Os orgulhosos têm uma grande dificuldade de aceitar a existência de Deus. Como é que eu, me considerando uma inteligência altíssima, conhecimentos os mais variados possíveis, uma pessoa realmente grandiosa, que a pessoa está se achando, como é que eu vou reconhecer que tem alguém acima de mim? E esse alguém é Deus. Mal consigo construir uma casa. Deus construiu o universo. Fica difícil você reconhecer a existência de Deus. Fruto do orgulho. Porque se houver humildade, eu digo, olha, do jeito que eu fiz isso, você faz melhor. E Deus faz melhor do que todo mundo. Perceberam? Então, é algo que está relacionado também com... Agora, a significação moral do orgulho. Quais são, assim, o que é que ele, de alguma maneira, ele significa efetivamente? É uma revolta contra Deus. Os orgulhosos, eles, muitas vezes, até admitem intimamente a existência de Deus. Admitem. Se ele for inteligente... Porque o homem de ciência, o homem inteligente, aquele que pensa, ele não pode negar a existência de uma inteligência superior. Não pode. Porque isso vem de uma constatação científica que diz: não existe efeito sem causa. Ponto. Não existe nada que não lhe tenha dado causa. Esse livro existe? Existe. Sabem por quê? Porque alguém fez. Simples assim. Agora, do mesmo jeito que não existe efeito sem causa, há um outro axioma, uma outra verdade que diz: para todo efeito inteligente, terá havido uma causa inteligente. Não existe coisas inteligentes feitas por inteligências primitivas, rasteiras, iniciantes. Perceberam? Então, é gozado que dizem que Galileu, não é? Astrônomo conhecido, todo mundo aqui já ouviu falar de Galileu,
Então Galileu, ele acreditava, né? tinha a crença de que Deus existia. E tinha o seu círculo de cientistas que eram próximos a ele, amigos, e dizem, pode ser uma lenda, e se é uma lenda, tem o seu valor, caso tenha sido um fato, foi interessante, e se alguém desenvolveu isso para dar um ensinamento, ótimo, não é? Como se fosse uma fábula. Mas dizem que alguém de ciência, muito inteligente, chegou na casa de Galileu, que ele tinha que ter uma casa, então ele lá se deparou com uma maquete do universo, ou melhor, do nosso sistema solar. Estava lá pendurado um fio, tinha lá o Sol, e engenhosamente tinha os planetas conhecidos da época orbitando em torno daquele Sol, em distâncias proporcionalmente corretas, e enfim, uma obra muito bonita e muito interessante. E aí perguntaram a Galileu, né, o visitante, quem fez aquilo? Ele disse, não, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Ele, como? Ele disse, não, é isso aí que eu estou vendo, essa maquete, esses planetas girando aqui, quem fez isso? Talvez até para querer fazer alguma coisa. Ele disse, não, ninguém fez isso. Ele se fez a si mesmo. Que é isso? Aí começou, né? O que é isso? Fez assim, sim. Mas se você não aceita que isso aqui pequeno, não é, que está aqui pendurado ao alcance da mão, simples como é, não possa ter sido feito a si mesmo, que dirá do universo? Como é que o universo poderia ter sido feito sem ninguém o fazer? Que não é assim que os materialistas pensam. Os materialistas acreditam que o universo se fez a si mesmo. Alguma pessoa lá atrás, muito orgulhosa, me perdoe de dizer isso, mas é um atrevimento que eu tenho aqui agora, desenvolveu uma teoria que vai cair não é nem por terra, é de cair, não sei por onde, porque está solta essa teoria do Big Bang. Não existe nada mais infantil, mais pueril, mais tolo do que esse pensamento, essa afirmativa de que o universo, do jeito que é, nós aqui, e tudo mais que existe no universo foi criado a partir de uma explosão de uma coisa que não existia. Passou a existir, explodiu e deixou tudo arrumadinho, bonito, deu cor nas plantas, nas flores, né? deu as formas dos animais, e tudo, as nossas células, tudo foi criado por uma explosão, sem que ninguém causou essa explosão. A explosão foi ela mesma, resolveu explodir, e criou o universo. Quer dizer, a gente tem que ter dó de quem nega a existência de Deus. Tem que ter respeito, lógico, ele tem o direito de pensar, porque nós também já pensamos assim um dia. Mas como é que pode a perfeição que existe no universo ser fruto do acaso ou de uma explosão aleatória? Bom, o orgulhoso se revolta, portanto, diante da ideia de Deus, porque ele diz, meu Deus, eu mal consigo fazer a maquetezinha aqui do Galileu. E tem alguém que fez o que inspirou a maquete. Isso é uma lambada, né? Uma pancada, uma chicotada no orgulhoso. Ele é uma revolta, portanto, contra Deus, o orgulho. Afasta, consequentemente, o homem de Deus. Deus não se afasta de ninguém, porque Deus está em toda parte. Dentro de cada uma célula, cada molécula, dentro de tudo que existe está Deus. Deus é, por isso que Ele é onipresente. Ele é algo que envolve tudo e tudo penetra, e que está em tudo. Muito bem, mas no sentido filosófico, espiritual, é como se houvesse um afastamento quando alguém orgulhosamente nega a existência de Deus. Há esse afastamento. Tem outra consequência, segundo o texto. Impede a aceitação do mundo espiritual e da existência divina, que é uma consequência das duas outras. Muito bem. E, por último, o que é pior, impede, por via de consequência, o nosso ingresso no reino dos céus. Porque como é que eu vou entrar, ou merecer, ou estar em algum lugar que eu sequer conheço? Agora vejam, é diferente daquela pessoa que é humilde de coração, ou humilde de espírito, pobre de espírito, ou seja, ele é grande espiritualmente, ele é uma pessoa amorosa, fraterna, mas não consegue entender ou compreender, ou até não aceita a existência de Deus, porque não consegue entender o Deus que foi feito pelos homens. Porque a gente tem que acreditar no Deus que fez os homens, e não no Deus que foi feito pelos homens. Então, o que é que acontece quando você é apresentado ao Deus que as religiões tradicionais nos apresentaram?
você prefere não acreditar. Você não tem outra escapatória. Diz, olha, ou eu vou aceitar um Deus imperfeito, cheio de falhas, cheio de mesquinharias, cheio de limitações, que é como está o Deus das tradicionais religiões, ou então eu aceito desse jeito, ou então eu prefiro dizer que ele não existe. Ok? Agora, se você ama o seu próximo, você já tem uma virtude enorme que talvez lhe dê mais condição de entrar no reino dos céus do que aquele que acredita em Deus, mas não faz nada pelo seu semelhante. Perceberam a diferença? Não adianta eu ser muito religioso se eu não tiver religiosidade. E aí, algumas características da humildade. Ele não se julga superior. Kardec também, mas Chico Xavier, já que a gente tomou emprestado a figura de Chico Xavier, ele não se julga superior a ninguém, porque ele sabe, ele simplesmente, não é que ele não se julgue, ele sabe que não é superior a ninguém, por uma questão muito simples. O maior dos criminosos, o pior dos corruptos, o mais traiçoeiro dos indivíduos, o mais malévolo dos seres humanos, sabe quem é ele? É um filho de Deus. Tanto quanto eu e você e qualquer um que esteja aqui nesse ambiente. Tão filho de Deus como eu, como vocês e como Jesus. Diferença apenas de estágios evolutivos, de momentos espirituais, não é? Nós aqui já estamos preocupados com essas coisas. Aquele que está lá matando, roubando e trucidando pessoas, um dia será um espírito do bem, redimido de todas as suas falhas, promovendo a paz, o amor, a crença em Deus. Aliás, eu não gosto nem de usar crença em Deus, porque eu costumo dizer, eu não creio em Deus, Cláudio. Eu não creio em Deus. Né? Não creio. E às vezes nem é bom você crer. Agora, o importante é você saber que ele existe. Perceberam a diferença? Porque muita gente aqui acreditou em coisas que não acredita mais. Um exemplo, quem é que aqui não acreditava em Papai Noel? Todos aqui acreditavam em Papai Noel. Acredita ainda? Perceberam que crença é uma coisa e conhecimento, saber é outra. Então hoje nós aqui sabemos que Deus existe. A nossa fé é inabalável pelo conhecimento e não pela crença. Porque muita gente que se jogava aos pés de todos os altares da terra, diante das dores mais agudas, deixaram de acreditar em Deus. Muitos. Ou vocês não conhecem casos assim? Não, eu não acredito mais em Deus. Eu não vou mais para o meu culto, para a minha igreja, para o meu centro espírita, não acredito mais em Deus, não quero mais saber dessas coisas. Tem gente que se diz ex-espírita. Conheço uma pessoa que diz assim, eu não sou mais espírita. É a vontade que eu tive de dizer, você nunca foi espírita, meu amigo. Perceberam? Porque ser espírita não é crença, é conhecimento. Então você pode deixar de frequentar o centro espírita, mas você não vai deixar de ser espírita. Agora, tem gente que diz, não, eu não acredito mais naquelas coisas. Tudo bem, você apenas acreditava. Você não sabia, não passou pela sua razão, pela sua inteligência, por um processo de conhecimento que lhe dá um convencimento que é inquestionável. É por isso que Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, não se julga superior, não alimenta vaidades e grandezas, não liga para as coisas materiais, não é que ele despreze as coisas materiais. Se ele puder ter alguma coisa boa, ele pode ter. Pode. Você conquistou aquilo, usufrua. Agora, você tornar a sua vida um instrumento para conquistar coisas materiais, passageiras, que são transitórias, que são daqui do mundo e que você não vai botar na tua viagem para o mundo espiritual, não vale nada essa luta. Mas tem gente que vive pelas coisas materiais. Então, só quer as coisas para impressionar os outros. Não é para usufruir, é para que os outros vejam que você tem. Então, isso é complicado. E termina em grande sofrimento. Aí também é sensível aos ensinos espirituais. Os humildes, né? Os pobres de espírito, que Jesus se referia, eles eram sensíveis, eram aqueles homens e mulheres do povo, como era a expressão de Leon Denis, que gostavam de ouvir a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, porque eles tinham essa sensibilidade espiritual. Se fossem pobres, materialmente falando, eram ricos, sob o ponto de vista espiritual.
que tem o pobre, eu já disse aqui, né? O cara é pobre, tem nada, porque ou veio por expiação sem nada, ou então escolheu a aprovação errada, mas é orgulhoso que é complicado. Todo mundo conhece um caso desse. Então é o pobre. E é submisso às leis de Deus. O que é submissão às leis de Deus? É a aceitação, é a não revolta diante daquilo que nós não podemos modificar. Mas o Evangelho também ensina, segundo os pedidos, se alguém se depara com um espinho... Cadê o relógio? É ali. Se alguém se depara com um espinho debaixo da unha, não tem ninguém que o conserve ali debaixo da unha, porque entenda que a dor e o sofrimento, por elevarem o espírito, não é? Não diz que a dor, não é, eleva o homem, aí eu vou deixar aqui o espinho, porque o sofrimento engrandece a alma. Não. Agora, se você está diante de um espinho, cravado no seu coração, que não foi você que botou, que você não tem condição de tirar, um sofrimento moral ou físico, que você não tem como modificar, aí sim, a submissão à lei de Deus é isso. É aceitar e não fazer com que... É incrível, né? Eu sei que ninguém vai ficar com raiva de mim, mas eu cometi isso pela segunda vez e é incrível. Mas ninguém ouviu. Foi só quem viu foi eu. Não foi lá, tem quem viu, não tá nem aí. Então é isso. Não, brincadeira, agora eu vou fazer uma piada. Isso aqui é um alarme para eu saber que o tempo está chegando. Me sai mesmo, vai? Então é isso, meus amigos. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Saber que Ele que sabe o que nós precisamos e não nós, né? É como a gente costuma. E a humildade tem todas as características de submissão a essa vontade de Deus, aproxima a criatura de Deus, obviamente, facilita a aceitação do mundo espiritual na existência divina. Esse alarme não está programado, não. Pior que eu não sei nem como desliga esse bicho. Faz assim umas 3 vezes, não. Eu vou jogar ele fora. Então, é isso, meus amigos. Nós temos apenas que estudar a nossa própria natureza, não é? Ver quais são os nossos pontos fracos, é o conhecer a si mesmo, trabalhar para nos modificarmos, e se desejarmos um dia entrar no reino dos céus, temos que ter a certeza. E o reino dos céus é a paz de espírito. Nós podemos até estar atribulados, como ensina Emmanuel, mas atribulados é uma coisa, agora sem paz é outra. Qualquer pessoa que esteja no meio de um tiroteio, de uma guerra, ele está no meio de grande atribulação, mas ele pode manter a serenidade, a paz de espírito, a compreensão de que aquilo é uma situação passageira. E aliás, é assim que é. Nós todos estamos vivendo as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas dores, não é? Os nossos desafios, mas a nossa destinação, Deus só nos criou para uma coisa apenas. Deus nos criou para sermos felizes. É a razão da nossa existência. Se não somos felizes ainda, tenhamos paciência, perseveremos, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, enfrentemos todas as dificuldades, sabendo que, por pior que seja a tempestade hoje, na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, onde for, a tempestade, a dor, a sombra, o amanhã é alvissareiro. O amanhã é de luz, é de paz, porque é isso que Deus reserva para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e continue nos envolvendo na sua paz. Assim sendo, agradecendo as palavras proferidas aqui pelo Marcos Vinícius, né? Casa aqui do grupo Manuel Quintão, manda um abraço também à casa que pertence, passar a palavra aqui a Cláudio para que ele profira a prece de finalização aqui da primeira etapa dos trabalhos. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, mais uma vez fechemos nossos olhos e agradeçamos pelo banquete que acabamos de receber e peçamos à espiritualidade amiga, dirigente desta casa, Manuel Quintão,
que nos auxilie para que sejamos pobres de espírito no nosso dia a dia e que tua paz se faça presente nos nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Assim sendo, pedimos a tua permissão para considerar finalizada a primeira parte dos trabalhos desta noite, desejando a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, progressos espirituais. Que assim seja.